Eu morava no Largo da Ordem, lá tem um viaduto, e eu lembro que eu cheguei de madrugada da gandaia, das bebedeiras, e aí o que ocorreu? Lá morava minha madrasta e meu pai. E eu fui entrar em casa de madrugada, e sabe aquelas fechaduras que quando você coloca a chave pelo lado de dentro e vira a chave, não tem como você abrir. Se você não virar a chave, a fechadura não abre. E quando eu me deparei com isso, veio aquela voz assim, tá vendo? Você não é bem-vindo aqui. Se mata. E eu estava subindo em direção ao viaduto para me jogar ali na 13 de maio, ali São Francisco, é um movimento enorme de madrugada ali. Era uma questão de, não é nem tanto a altura, claro que dependendo como você cai, mas a questão é o movimento de carro que passa ali. Aí quando eu estava indo para lá, decidido a cometer isso, veio uma outra voz e disse assim, pare, não é verdade. Vá lá e essa porta vai abrir. Daí eu falei assim, se é Deus que está falando comigo, eu vou abrir essa porta. Eu já tinha tentado a primeira vez. Cara, eu coloquei a chave e girou. A porta abriu. Eu provei naquele dia que Deus era algo real, muito mais do que uma palavra. Então você vê o evangelismo do Fernando me confrontando e me falando verdades que eu precisava ouvir, e ele me falou do amor de Deus, do propósito de Deus para a minha vida, que eu ainda não conhecia, que eu estava enganado com aquela vida que eu achava que não valia a pena viver, que era uma loucura. E aí veio essa situação da namorada, que foi uma frustração, e daí eu tive essa experiência com a porta. Eu lembro que eu entrei para o quarto e chorei, e eu falei, Deus vive, Deus existe, Deus existe. E aí veio quando o Xande me chamou para o acampamento. Aí na vigília fizeram apelo, eu fechei os olhos, voltando agora lá na vigília. Eu lembro que parece que eu com os olhos abertos, ou melhor, os olhos fechados, o teto da igreja abriu, eu com os olhos fechados eu vi isso, uma visão. E veio 2 braços grandes assim até a minha direção e fala, filho meu, eu sou o teu pai. Queridos, aquilo foi uma coisa tão impactante. Naquele momento, houve uma manifestação do Espírito Santo sobre a minha vida. Eu nem sabia o que era aquilo. Eu falei em línguas, eu me derramei na presença de Deus e dali eu nunca mais fui a mesma pessoa. Dali eu fui direto, sábado pela manhã, para o acampamento, pregando para os crentes, falando de Jesus. Voltei na segunda-feira, chamei a minha ex-namorada que tinha me dado fora, fui pregar para ela e para toda a família dela, fui pregar para os meus primos, e aí começou o evangelista Gil. Comecei a pregar o evangelho na rua. Aí, depois de 9 meses, retornei num movimento, num evento que tinha do Mori Cirulo, um judeu convertido, e aí ele estava numa cruzada na Igreja Evangelho Jardim Ambiental, ali no Alto da 15, Jardim Ambiental, e o Fernando estava lá nessa conferência e eu reencontrei o Fernando, porque aí eu fui para a Presbiteriana, onde eu fui mergulhado no amor de Deus por aquela igreja, por aqueles irmãos que me acolheram. Ok, Gil, aí vamos colocar um ponto aí. Você teve esse encontro surpreendente com Jesus e a gente percebe na tua fala que você mergulhou e foi transformador, como a gente usa a expressão, da água para o vinho. Mas como que foi esse processo? E essas coisas que estavam ali dentro de você, aquela sujeira toda, né, aquele vazio que você falou, como que foi todo esse processo? Porque às vezes as pessoas acham, aceitei a Jesus, agora tudo vai ficar lindo, tudo vai ficar maravilhoso, de vento em popa, vou ganhar dinheiro, né? Mas como que foi isso na tua vida? O processo da tua conversão e como que foi organizar a tua vida depois da conversão? Eu vejo assim, a minha conversão ela foi muito específica. Eu conto e falo com muitas pessoas. Eu acho que cada conversão é singular. Isso eu acho que é muito singular cada um. Né? Deus vai na medida de cada um, o que cada um necessita. Deus vai no cerne de cada um. Então, isso que é interessante, você que está ouvindo. Deus é do tamanho da sua necessidade. Deus é do tamanho da sua necessidade. Quando eu falo necessidade, não é material, não é financeira, é necessidade da alma.
é necessidade da identidade de filho de Deus, de viver com um propósito eterno. E eu, quando tive essa experiência com a paternidade de Deus, que foi a primeira e a mais forte, aquilo ali, meu querido, eu quero te dizer que aquilo ali foi muito impactante. Claro, aí veio o processo da santificação, do discipulado. Aí eu, como eu falei, peguei firme, fui colhido por uma igreja desse Alexandre, aonde o pessoal me amou, discipulado. O amor foi impactante.